Sim, importante para averiguar, para verificar em relação à própria economia. Lembrando que o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, volta a se reunir agora em agosto para decidir se desta vez começa um processo de redução da taxa básica de juros do Brasil. A gente vai acompanhar, claro, e falar mais sobre esse assunto. O Alan Gani aqui nos estúdios falando sobre esse índice da Fundação Getúlio Vargas. Antes do Alan complementar, o Diogo Schelp aqui nos estúdios. E, como o Alan já vinha explicando, a deflação foi menor. Mas, de qualquer forma, é mais um índice que mostra que o Banco Central vai no caminho certo. É isso, Schelp? É um índice que pode, com certeza, endossar, reforçar algo que já começou a ser sinalizado pelo Banco Central recentemente, de que nesse segundo semestre haverá um início de uma queda gradual e lenta, provavelmente, na taxa básica de juros. Isso significa que até o final do ano nós poderemos ter uma redução aí, mas ainda ficar acima dos 2 dígitos na taxa básica de juros. Isso significa também que ainda levará um tempo para que isso se reflita de fato na economia. Então é um bom número, um bom resultado por enquanto, e vamos ver como isso vai se refletir nas decisões do Banco Central. Fernando Capeza, a expectativa para agosto, o Capeza, em relação à queda dos juros, pelo menos essa é a aposta dos economistas, como o nosso Alan Gani aqui. Olha, se você mantém os juros na taxa compatível com o que o mercado exige, o consumo diminui, os preços consequentemente caem, é a lei da oferta e da procura, e aí os juros começam a se reajustar à economia. Só uma maneira de reduzir de maneira consistente os juros e melhorar a qualidade de vida e o poder aquisitivo do cidadão. É o governo gastar menos. Equilíbrio fiscal. Gastar menos do que arrecada. Do contrário, você vai subir a arrecadação, os juros vão acabar subindo, ou se você baixá-los artificialmente, você vai gerar inflação e punir novamente a população com a perda do poder aquisitivo da moeda. Não tem segredo. Infelizmente, a receita é essa: gastar pouco. Isso, Alan Gani aqui, só para a gente retomar o raciocínio, você falava que é uma deflação, mas a deflação veio mais baixa, é isso? Exatamente. Perdeu força em relação ao mês anterior, em relação ao mês de junho. E por quê? Porque houve uma reversão da queda do minério de ferro. Então, o minério de ferro vinha caindo bastante no mês anterior e agora ele passa a ter variação positiva lá no produtor. A deflação também de milho e de soja também arrefeceu. Continua em deflação, mas numa deflação de menor intensidade. Vamos lembrar que o IGP ele é composto de 60% de preço no atacado produtor, 30% consumidor, varejo e 10% construção civil. E houve alta nos preços no consumidor. Houve aumento de preço na gasolina, isso puxou o índice de preço ao consumidor que estava em deflação no mês anterior. Continua em deflação, mas uma deflação menor em relação ao mês de junho. É isso, o Alan Gani ainda volta nesta edição do Jornal da Manhã com mais dados da economia. Aliás, hoje, segunda-feira, tem Boletim Focus, né? Hoje tem bastante coisa. Tem Boletim Focus, tem dados de China, IBCBR, dia agitado. Perfeito, até já.